Aí para a gente entender que vocês já estão conectados, né, nessa pregação. Então o texto base de hoje é João capítulo 16, do versículo 23 ao 24, diz assim: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que o meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Naquele tempo, Jesus estava falando com seus discípulos, né? Algo sobrenatural que iria acontecer. Mas Jesus, ao olhar para os discípulos, viu que eles não entenderiam, né? Eles não estavam entendendo a linguagem que Jesus estava usando. Imagine você, de repente você está com uma pessoa muito querida, muito amada, muito respeitada, uma pessoa que te ensina, que cuida de você, te ama, te dá direcionamento, e de repente essa pessoa vira para você e fala assim: daqui uns dias eu não vou estar mais entre vocês. É natural que o processo de tristeza entra no coração das pessoas. Era natural que o questionamento começasse a surgir no meio daquelas pessoas, não entendendo por que uma pessoa tão amada, tão desejada, tão respeitada estava falando aquilo. Jesus estava dizendo para os discípulos que ele precisava de voltar para o Pai, de voltar para a mansão celestial, que ele tinha que ir para que o Consolador viesse ao nosso encontro, para que a justiça de Deus viesse ao nosso encontro, para que o perdão de Deus viesse ao nosso encontro. Mas as pessoas mesmo assim não estavam entendendo nada, e Jesus vai e declara: naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que o meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Jesus, ele sabia também que o tempo que ele passou aqui, muitas pessoas não deram ouvidos o que ele estava ensinando, o que ele estava pregando, e o que ele queria de mudança de mente para o povo de Israel, para aquela nação. Jesus, ele tinha um entendimento que ele deu tudo, mas as pessoas muitas vezes não receberam nada. E ele sabia que somente a partir do momento que ele subisse aos céus, que ele voltasse para o Pai, o Consolador, o Espírito Santo, viria até nós. E é exatamente nesse momento, quando os seus discípulos então começam a entender, sai do raso e vai mais no profundo, porque começou a entender o que verdadeiramente Jesus queria explicar para cada um deles. E o que eu entendi aqui nesse texto, e algo poderoso vem de encontro ao meu coração, é quando nós falamos de oração, não é novidade para ninguém. Ela é uma conversa com Deus, onde os seus filhos falam e depois escutam. Ela é uma interação pessoal com o próprio Senhor, que através do seu Filho Jesus Cristo, preste atenção, a oração é uma interação pessoal com o próprio Senhor, que através do seu Filho Jesus Cristo, nós temos acesso a Ele. Hoje, irmãos, nós não precisamos de uma terceira pessoa, nós não precisamos nos prostrar mais a imagem nenhuma, nós não precisamos que alguém venha interceder por nós, porque a partir do momento que nós entendemos que nós nos tornamos filhos, e se você ainda não entendeu a simbologia de filho, basta você levantar suas mãos e aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que a partir do momento quando nós nos tornamos filhos, nós temos acesso direto ao Pai. Eu sempre falo sobre isso. É como se eu tivesse mais 2, 3 irmãos, como eu tenho mais 3 irmãos, e virasse para isso assim: Gisele, Graziele, Samuel, vai lá no pai, vai lá na mãe e fala isso para mim. Não, querido, eu não preciso pedir os meus irmãos para fazer isso. Eu já tenho conexão com o Pai. E é justamente isso que eu entendo aqui, que a oração é uma interação pessoal com o próprio Senhor, que através do seu Filho Jesus Cristo, nós temos acesso a Ele, pois o texto de João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu
o Filho dele, Jesus Cristo, permitiu que o Filho dele, Jesus Cristo, morresse na cruz para que eu e você recebêssemos a identidade de filho. Você crê nisso? Isso daqui não foi qualquer morte. Foi a morte de um filho de Deus. Foi a morte de um inocente que morreu na cruz por mim. Assim como ele também morreu na cruz por você. Para que nós não ficássemos mais com aquela mentalidade que nós não éramos ninguém. Hoje nós somos conhecidos como filho e filha de Deus. Então não aceite menos do que isso diante do teu Pai. Você não serve um Deus morto, você serve um Deus vivo, um Deus poderoso, o Criador de todas as coisas. Por isso que eu gosto muito quando nós entendemos essa identidade de filho, porque Deus entregou o seu filho, deixou que o teu filho morresse uma morte de cruz, para que todo aquele que nele crê, não é você crer no pastor Anderson, mas crê em Jesus. E quando nós cremos em Jesus, nós vamos ter vida eterna. Quando nós oramos, então, estamos falando com o Senhor e não com homens. Por isso, existem princípios para que nós possamos receber as promessas do Senhor. Infelizmente, querido, preste atenção aqui. Infelizmente, uma pequena parcela das nossas orações não estão sendo ouvidas. Como assim, pastor? Muitas vezes nós estamos orando e parece que Deus não está ouvindo. Mas muitas vezes é porque nós oramos errado, pedimos errado. Quantas vezes eu orei errado? Eu estava passando por uma necessidade pessoal e eu estava querendo uma bênção. Quantas vezes eu orei errado quando eu precisava de uma bênção e eu estava orando por uma necessidade pessoal. Deus lá do seu santo e poderoso trono, Ele entendia e sabe que muitas vezes as minhas orações foram até Ele vazia. Poxa, pastor, o senhor pegou pesado. Mas depois nós vamos entender nesse texto aqui por que eu estou falando isso. Uma vez que isso só acontece porque nós chegamos com atitudes pequenas. Às vezes Deus não escuta ou não dá ouvido às nossas orações porque nós chegamos com atitudes pequenas. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Não é palavra do pastor Anderson, uma palavra revelada ao apóstolo Tiago, que Deus diz para ele, diz assim: filho, tem muita gente pedindo errado, está pedindo mal, por isso que não recebe, continua no raso, não vai no mais profundo comigo, mas eles não recebem nada porque eles estão pedindo mal, pois as orações sem convicção, sem paixão, sem fé, simplesmente são orações superficiais. E todas as vezes, irmãos, quando nós falamos de superficiais aqui, nós estamos entendendo, irmãos, alguns princípios que são coisas básicas, são coisas leves, são coisas frívolas, que não são atitude de pessoas que não se importam com coisas sérias. Deus quer que nós oramos por coisas sérias, por coisas verdadeiras, que nós não chegamos com mentira diante dele, porque verdadeiramente ele conhece os nossos corações. E aí vem o apóstolo Tiago e diz que o Senhor declara, dizendo o seguinte: você não recebe nada porque nós estamos pedindo mal. Ou seja, nós não temos profundidade. Volto a dizer, nós ficamos no raso. E aqui tem uma frase que eu gosto muito. Muitos de vocês já ouviram falar sobre isso, mas eu não posso deixar de declarar mais uma vez sobre isso, irmãos. Que quem nasceu para o oceano não vive em aquário. Quem nasceu para o oceano não consegue viver em aquário. Porque todas as vezes, irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que ir mais profundo. Deus pede, vem
vem mais profundo, vem mais profundo, vem mais profundo, sai do raso, vem mais profundo. Essa intimidade que Deus quer que eu e você, nós tenhamos diante dele. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Como que nós estamos chegando diante de Deus? Será que nós estamos chegando sem confiança diante do trono? Esther, quando foi diante do rei, ela não foi de qualquer jeito, ela foi com confiança. Ela não foi diante de qualquer pessoa, ela foi diante do rei. Mesmo ela sendo esposa daquele homem, ela poderia ser morta se ela chegasse de qualquer jeito, mas ela chegou com confiança ao trono da graça. Ela sabia que a partir do momento que ela chegasse até o rei com confiança, o pedido dela seria acatado, irmãos. Por isso, precisamos ser corajosos, ser confiantes, estar disposto, ser forte e ser firme quando nós oramos. A nossa oração, ela tem que estar baseada sempre nisso, na base da coragem, na base da confiança, estar disposto, estar forte e estar firme. Voltando novamente ao texto de Tiago, capítulo 5:16, nos mostra a importância da oração, que diz: a oração de um justo é poderoso e eficaz. Cadê o justo que está aí do outro lado, me vendo ministrar agora nesse momento, irmãos? Olha o que a palavra do Senhor diz para nós: a oração de um justo é poderosa e eficaz. De repente a sua oração vai mudar a realidade da tua casa. De repente a tua oração vai mudar a realidade do teu bairro. De repente a sua oração vai mudar a realidade da sua cidade. De repente a sua oração vai mudar a realidade do seu estado e do seu país. E eu creio, com fé, que a sua oração vai mudar a realidade do mundo, porque a oração de um justo é poderoso e eficaz. E aqui nós temos muito mais que um justo ouvindo a palavra do Senhor, mesmo com todas as dificuldades. Mas aqui tem muito mais de um justo nos ouvindo e vendo ministrar essa palavra. Quando nós escutamos, quando nós a executamos, quer dizer, orações de fé, o inferno estremece. Quando nós verdadeiramente oramos a oração da fé, o inferno estremece. Deus está buscando então por homens e mulheres que tenham paixões por orações, que tenham disponibilidade de buscá-lo em espírito e em verdade. Quando Jesus estava falando com os discípulos, aqueles homens estavam entendendo as coisas naturais. Por isso que muitas vezes Jesus falava com eles por parábolas, por simbologias, para que eles entendessem, porque eles tinham que sair do raso e entender as coisas no sobrenatural. Jesus Cristo ainda age dessa forma comigo e com você. Às vezes ele tem que agir no sobrenatural para que nós possamos entender qual é a real necessidade nossa, que nós precisamos fazer exatamente nesse momento. Deus está buscando então por homens e mulheres, irmãos, que tenham paixões por orações. Mas existe uma observação aqui: oração sem fé e sem ação correspondem a um exercício religioso e perda de tempo. Tem muita gente que está orando sem fé, tem muita gente que está orando sem ação, e todas as vezes quando nós fazemos isso, nós estamos simplesmente exercitando um exercício religioso, perda de tempo. A nossa oração tem que ter fé, tem que ter ousadia, tem que ter verdade, para que Deus, do seu santo e poderoso trono, brada forte
ao meu e ao seu respeito, porque todas as vezes quando nós oramos, Deus vai perceber que verdadeiramente está saindo honra e glória aqui da terra. Essa semana eu falei de algo que nós precisamos conectar na terra, conectar com os céus. A nossa oração é justamente isso, irmãos. É a nossa conexão da terra com a eternidade. É uma das formas que nós temos de conversar com Deus, onde o filho fala e depois esse filho simplesmente escuta. No tempo de Deus, Deus vai agir. Nenhuma das nossas orações, irmãos, nenhuma das nossas orações são vazias. Por isso que a oração também é uma forma de conexão com Deus. Por isso, todas as vezes que quando nós entramos em intimidade com Deus, o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, todo o nosso corpo tem que estar conectado com o Pai, que nos vê em secreto e no momento certo Ele vai nos recompensar. Jesus era crítico àqueles religiosos que iam para a rua e ficavam ali tirando onda de grandes homens religiosos, homens que oravam. Jesus sabia que era uma hipocrisia que rolava no coração daqueles homens, mas muitas vezes Deus vai nos responder no secreto, na nossa intimidade. Era isso que Jesus ministrava aos seus discípulos. Querido, vai na tua intimidade e deixa Deus agir. Para de mostrar para as pessoas que você é o bambambam, mas vai na sua intimidade e deixa Deus agir, porque o teu Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Então para, de uma vez por todas, de se fazer de vítima e vai ao secreto conversar com Deus. Lá que Deus vai resolver o meu e o seu problemas. É lá que Deus quer intimidade, é lá que Deus vai resolver. Por isso, irmãos, eu gosto de declarar o seguinte: toda ação gera uma reação na oração. A oração, ela também tem algo que fala de ação. Não adianta só orar. Hoje de manhã eu estava sendo ministrado numa aula, ao qual eu estou fazendo todo domingo, e uma menina deu um testemunho de fé poderoso, que ela falou que o pai dela sofreu um acidente, e ela orou fortemente. Ela achou que Deus ia dar uma resposta positiva, e no final da sua oração, ela ouviu que o pai dela, Deus o tinha levado. Mas em tudo isso, ela entendeu que Deus agiu, que antes de ser feita a vontade dela, foi feita a vontade de Deus. O que ela fez? Ela teve uma ação, ela orou. Mas isso não quer dizer que Deus ia responder sim à oração dela. É isso que os crentes de hoje têm que entender. Tem muito crente cheio de mimimi, achando que Deus tem que responder sim toda hora. Às vezes, Deus vai te responder com não. E você vai continuar firme na presença do Senhor? Eu não aguento, eu tenho que brincar. Eu vou lembrar novamente do bispo Edir Macedo. Sim ou não? Você vai continuar na presença de Deus? Sim ou não? Não responda isso para mim, irmãos. Responde para Deus. Ah, Deus, o Senhor não respondeu minha oração. Eu estava, um tiquinho para sair da tua presença. Mas aí vem um pastor antes, falou isso agora, eu estou repensando. Eu vou continuar. Você vai continuar então na presença do Senhor, mesmo que Ele fale não? São esses os adoradores que o Pai quer ver. São esses homens e mulheres de coração ensinável que Deus quer perceber aqui na terra. Por isso eu falo e repito novamente: toda ação gera uma reação na oração. Em Lucas, capítulo 18, do versículo 1 ao 8, o principal tema desse texto, irmãos, é a oração. E lá nós aprendemos, no mínimo, 6 coisas que são. Preste atenção, você que gosta de anotar. Lá nós aprendemos 6 coisas, no mínimo: orar sempre, nunca desanimar, suplicar, pedir justiça, persistir e ter fé. Volto a repetir: orar sempre, nunca desanimar, suplicar, pedir justiça, persistir e ter fé. Então não pare. Não pare.
O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina em Lucas 11, do versículo 9 ao 10, que diz assim: por isso lhes digo, peçam. O que Jesus falou aqui? Peçam. O que Jesus falou? Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Então Jesus nos ensina assim, a pedir, a buscar, a bater e receber, que as portas serão abertas. Glória a Deus, aleluia. Não é palavra do pastor Anderson, é palavra de Deus, é palavra para mim, é palavra para você. Esse é o nosso alimento, essa é a nossa base. É aqui que nós temos que continuar firme e focado na presença do Senhor. Deus nos fala isso, anote aí, depois você lê Lucas 11, do 9 ao 10. Aqui nós não estamos falando com Deus surdo, mas sim sobre fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Aprendi algo lendo um livro, eu já tinha colocado isso daqui no antigo sermão meu e eu repeti isso. Eu aprendi algo no livro e diz assim: quando alguém é determinado, ardente, corajoso, focado no seu propósito de oração, sair de mãos vazias não é uma opção. Olha que bonito isso. Quando alguém é determinado, ardente, corajoso, focado no seu propósito de oração, sair de mãos vazias não é uma opção. Eu gostava muito quando o pastor Josias Pereira, ele nos pedia para que no final de uma oração nós fizéssemos um símbolo, né, como um cálice, né, para que o nosso cálice fosse transbordado, né, fosse cheio, que ali que ninguém saísse dali de mãos vazias, né? Por isso, irmão, todas as vezes quando você sair da presença do Senhor, não sai de mão vazia não, sai com as suas mãos cheias, porque Deus nos fala isso. Deus colocou essa sabedoria em homens, dizendo o seguinte, que ninguém, todas as pessoas que são determinadas, ardentes, corajosas, focadas no seu propósito de oração, não vão sair de mãos vazias. Jesus fazia exatamente isso. Jesus falava que todas as vezes quando ele tinha conexão com o Pai o respondia, porque ele tinha a identidade de filho. E é isso que eu e você nós precisamos compreender nessa noite. Diferente de alguém que só deseja receber, quando essa pessoa só tem o desejo de receber, e você que está nos ouvindo ainda é um crente menino, só quer receber de Deus, eu quero te mostrar algo poderoso aqui. Vamos lembrar de uma criança, vamos lembrar de um filho, de um neto, de um sobrinho, que só queria receber algo, mas depois que recebeu, deixou de lado. Provavelmente você conhece alguém assim dentro da tua casa, que olhou algo na vitrine, desejou muito aquilo, só queria receber aquilo, e quando recebeu, deixou de lado. Deixou de lado. Não é isso que Deus quer que eu e você nós façamos nessa noite, querido. Então ore pela sua vida, ore pela tua família, ore pelo teu casamento, ora pelos teus filhos, ora pelos seus amigos, pelos seus projetos, seus sonhos, pois a última palavra é de Deus, não é de homem nenhum. Não pare de orar, a última palavra é de Deus. Pare só de querer desejar algo, mas busque ao Senhor. Eu gosto muito de pessoas que são determinadas. Às vezes um pai fala que não tem condições de dar, de comprar ou de realizar, e o filho vai lá, às vezes vai e trabalha, faz um trabalho, e ele, por vontade própria, vai lá e realiza os seus sonhos. Eu acho isso lindo, eu acho isso bonito, que Deus também se agrada com pessoas que são determinadas. Por isso que eu digo aqui, então não pare de orar pela tua família, não pare de orar pelo teu casamento, pelos seus filhos, amigos, projetos, sonhos. Peça e continue a pedir, como fez aquela mulher diante do juiz.
Peça e continue a pedir, como fez Jacó, mesmo saindo ferido. Peça e continue a pedir, como fez Sansão, mesmo sendo humilhado. Peça e continue a pedir, como fizeram os apóstolos, quando chegaram para Jesus e pediu: aumente a nossa fé. Peça e continue a pedir, como fez Esther, que se aproximou do rei, mesmo correndo risco de vida, de morte, para livrar o seu povo. Peça e continua a pedir, como fez Daniel, que não se contaminou com as delícias e nem com deuses estranhos, e ele orava somente ao Deus que tinha poder para mudar a sua vida, querido. Esses homens e mulheres que eu citei aqui, eles não pararam de orar. Eles não pararam, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante, irmãos, das suas feridas, mesmo diante da humilhação, mesmo diante da falta de fé, mesmo diante da morte, mesmo diante dos manjares e de deuses estranhos, eles não pararam de pedir. Por isso, não fique desanimado diante do Senhor. Não pare de buscar o Senhor. Vá e avance. Voltar para trás, nunca mais. Voltar, nunca mais. Voltar para trás não, né? Não volte. Sempre avance. 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 É justamente isso que Jesus estava fazendo com os discípulos no texto que nós lemos. Jesus já estava preparando o coração daqueles homens, dizendo assim: eu vou subir aos céus, eu vou voltar para o meu Pai, mas vocês não parem, não parem. Ainda existe uma obra enorme nas mãos de cada um de vocês, e é justamente isso que eu estou declarando para a sua vida agora, meu irmão, minha irmã. Não pare, não fique parado, não fique desanimado, não deixe que a angústia, que a tristeza te tire da presença daquele que tem poder e força para mudar a sua realidade. Pede a Deus através da oração, assim como os apóstolos um dia pediu: Senhor, aumente a minha fé, nos ensina a orar, nos ensina a ter coragem, ousadia. Faça como Sansão, mesmo sendo humilhado, vai e ora a Deus, e Deus novamente restaura a força daquele homem. E ele fez mais no seu período de morte que fez em vida. Faça como Esther, o povo já estava com decreto de morte, mas Esther ousadamente se arrumou e foi diante do rei, e o rei favoreceu o pedido da sua amada. Nós somos a noiva de Cristo. Nós não estamos impuros diante dela. E todas as vezes quando nós chegamos de coração limpo, irmão, é impossível Deus não se agradar. É impossível Deus não olhar para mim, Deus não olhar para você e falar assim: eu estou vendo o teu coração, eu estou vendo a sua humildade, e através desse pedido, através da tua oração, eu vou realizar algo grande e poderoso na sua vida. Os planos de Deus para as nossas vidas são coisas boas, não são coisas ruins. Eu fico muito triste quando eu me deparo com pessoas de outras religiões, que parece que o Deus delas, o Deus que ela acredita, é um Deus que gosta de ver ela na pobreza. É um Deus que, quando ela deixa de fazer algo, bate nela, castiga ela, maltrata ela. Precisa de um sangue, precisa de algo. Mas o Deus que nós pregamos, o Deus que nós acreditamos, Ele só pede a nossa fidelidade, o nosso amor, o nosso coração. E a partir do momento que nós tiramos a nossa mentalidade de escravos, eu sempre falo isso, e colocamos a nossa mentalidade de filhos, Deus faz coisas maravilhosas para nós. Nós não servimos qualquer Deus, nós servimos um Deus vivo. E todas as vezes quando nós servimos esse Deus, irmãos, nós recebemos a identidade de filho. Porque, como eu disse, Deus entregou o teu filho numa morte de cruz, para que eu e você pudéssemos acreditar nesse grande amor de Jesus, para que todo aquele que nele crer seja reconhecido como filho e filha de Deus.
Se você ainda não reconheceu a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu quero te pedir nessa noite, faça isso nessa noite, querido. Levante suas mãos, volte novamente para os braços de Deus. O seu Pai está te esperando de braços abertos. Mas pastor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Teu Pai está de braços abertos. De braços abertos. Como eu disse semana passada, todas as vezes quando um filho volta para casa, na casa vai ter festa, vai ter roupa, vai ter comida, vai ter alegria e vai ter dança. Deus só está esperando você voltar para os braços dele novamente. Por isso que eu digo aqui, irmãos, essa é a verdadeira fé. Pois não importa o tamanho da nossa oração, aqui é uma chave, amém? Não importa o tamanho da nossa oração, o importante é a qualidade dela para ser aprovada. Não é o tamanho. Ah, pastor, quanto tempo eu tenho que orar? É mais de 1 hora? Não importa se você orou 1 minuto ou se você orou 5, 7 horas. O importante é a qualidade da sua oração diante de Deus, para que a sua oração seja aprovada, irmãos. Precisamos trazer novamente um ambiente de glória, o ambiente da glória de Deus para a nossa vida. Que nessa noite você possa trazer um ambiente de glória para a sua vida, irmãos. Traga esse ambiente de glória, porque lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, diz assim: corram a sua corrida de tal modo que alcançam o prêmio. Por isso que nós precisamos ser fortes, ousados e específicos e firmes, porque a palavra do Senhor diz: corram de tal modo que alcancem o prêmio. É uma medalha de ouro? Não, é eternidade. Glória a Deus, aleluia. Ah, pastor, eu estava achando que era um carro. É eternidade, glória a Deus, aleluia. Ah, pastor, eu estava pensando que era uma casa em Campos do Jordão. É eternidade, glória a Deus, aleluia. Corram para alcançar o prêmio. Não é dinheiro, é eternidade, querido. Tem muita gente parada e Deus já está avisando: corram para que vocês alcancem a eternidade. Pois a nossa vida com Deus não é uma corrida de 100 metros. Quem lembra disso daí? A nossa vida com Deus não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Tem muita gente que correu muito rápido e já cansou da caminhada com Deus. Mas Deus lá da eternidade está dizendo assim: não, a vida comigo não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E quando você entende o que é uma maratona, você vai se preparar, você vai se qualificar, você vai fazer toda a preparação, todo o ritual, vai se organizar, vai se equipar, vai pedir treinamentos, glória a Deus, aleluia. Vai aprender com aqueles que já chegaram lá na frente. Vai pegar a experiência, e aí sim, você vai entender que a vida comigo não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso amor por esse Deus tão grande, que nós pregamos aqui. Preste atenção mais uma vez, irmãos. Preste atenção mais uma vez. O nosso Deus não é um Deus emocional. O nosso Deus é um Deus de atitude. Tem muita gente achando que basta só chorar. Lógico que a oração também move o coração de Deus. Jesus olhava para os discípulos, percebia que muitos deles ali também era emocional, agia pelas suas emoções. Mas o nosso Deus é um Deus de atitude. Poxa, pastor, como assim? Pedro e Judas pecaram da mesma forma, na minha opinião. Mas um foi reconciliar com Jesus, o outro preferiu tirar a vida. Por isso que eu falo, querido, nosso Deus não é um Deus emocional, Ele é um Deus de atitude. Sabia que os dois erraram, mas a diferença é que Pedro se aproximou de Jesus.
teve um coração quebrantado. Judas reconheceu que errou, preferiu tirar sua vida. Mesmo devolvendo as moedas, ele não se perdoou. E o outro ponto que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, irmãos. O nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Nós gostamos de pregar e ensinar isso. Mas de atitude, ele faz. Ele não faz acepção de pessoas. Mas de atitude, ele faz. Ele nos ensinou algo poderoso aqui nessa noite, que é confiar na tua palavra, é ser obediente, é entender o sobrenatural, é sair do raso, é ser obediente, é ter uma vida equilibrada, é orar, é buscar de verdade, é entregar a nossa vida ao Senhor, é entender esses princípios que são tão básicos aos olhos humanos, mas para Deus isso é algo poderoso. Volto a dizer, se você está afastado ou afastada da presença do Senhor, eu quero desafiar você, mesmo pela internet, que você fala ou declare ou escreve aqui agora no nome de Jesus, que você quer voltar para os braços de Jesus, que você quer reconciliar com Jesus, que você ame Ele de uma forma como você nunca amou, que muitas vezes Jesus precisou às vezes chacoalhar a tua vida para que você viesse reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da tua vida. E preste atenção aqui, irmãos. Eu li uma frase muito bonita que eu achei, e aqui eu finalizo o meu sermão, que diz o seguinte: a oração eficaz se divide em dois momentos. No primeiro momento você fala, e no segundo você simplesmente ouve. Deus só quer que você quebrante o teu coração para Ele, que as orações que você faça para Ele sejam orações sinceras, verdadeiras. Um dia o Senhor me incomodou numa oração. Eu estava passando por uma dificuldade muito grande e no momento de espiritualidade eu fui orar ao Senhor outras coisas e Deus falou assim, a sua oração está vazia. Não é isso que você tem que orar. Você sabe da sua dificuldade. E é essa oração que eu vou ouvir. Porque se você continuar orando desse jeito, aí que já é frase minha, eu já vou estar longe de você. Mas se você voltar ao foco daquilo que você tem que orar, eu vou bradar forte sobre a tua vida. Por isso que eu estou dizendo para você aqui nesse momento, querido. Faça uma oração sincera para Deus. Tá doendo? Ora a Deus. Tá triste? Ora a Deus. Tá passando por dificuldades? Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. E lembre-se, você é filho, você é filha, você tem conexão direto a Deus. Não precisa de um intermediário, para com isso. Não estou falando aqui de nada nem ninguém. Eu só estou te conectando novamente as coisas da terra, as coisas do céu. Você hoje tem conexão com teu Pai. Você tem intimidade com teu Pai. E por isso que Deus quer ouvir a sua oração. E através da sua oração, Deus vai bradar e fazer coisas fortes. Fecha os teus olhos aí onde você está. Deixa eu orar por você. Deixa eu agradecer ao Senhor por esse momento muito especial. Pai, muito obrigado pela ministração dessa palavra, Deus. Eu te peço mais uma vez que tudo aquilo que eu não consegui chegar no coração dos seus filhos, que o Espírito Santo, ó Pai, os revele. Assim como o texto que nós lemos, ó Deus, onde o Senhor Jesus nos declara que Ele precisava de subir aos céus, de voltar para o Pai, para que o Consolador viesse à terra e que aqui fosse feita toda a justiça, ó Pai. Toda a justiça. Para que esse tempo, ó Pai, em nossas vidas seja um tempo verdadeiro, ó Pai. Nos ajude, que o Espírito Santo nos fortalece nesse momento, nos dê um espírito de ousadia, para que todas as vezes quando nós orarmos, ó Deus, independente do tempo, ó Pai, independente dos nossos posicionamentos, independente de como está a nossa fé, ó Pai, que o Senhor venha se alegrar com as nossas orações. Orações sinceras, ó Deus, é o que quebranta o teu coração. Nos ensina a ter foco nas nossas orações, nas nossas necessidades, nas nossas vontades, para que o mundo, ó Pai, possa encontrar paz. Como nós lemos aqui, ó Pai, que a oração do justo, ó Pai, pode muitas coisas aqui nessa terra,
Eu te agradeço por cada texto, ó Deus, por cada palavra, por mais que possa ser forte o que foi ministrado, por mais que isso mexa com toda a nossa estrutura. Não permita, ó Pai, que nada nem ninguém venha nos atrapalhar nessa noite. Eu te agradeço, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um. E abençoo cada homem e cada mulher, ó Pai, que tirou um tempinho para ser ministrado agora nesse momento. E que o Senhor dê a cada um deles, ó Pai, uma noite abençoada e uma semana poderosa, cheio de paz, vitória e de conquista. Não por homens, mas porque o Senhor está com cada um deles, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode acenar aí um pouquinho, você pode dar um joinha aí para entender que você recebeu sua oração. Amém? Lembrando, querido, o nosso culto não é aqui virtual. O nosso culto é quando nós desligarmos esse celular. Aí sim, vai começar o nosso culto. Amém? Que tudo aquilo que eu ministrei no teu coração, que Deus ministrou no teu coração, né? Peça ao Espírito Santo que te revele nessa noite. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer o carinho de cada um de vocês. Cada live tem sido maravilhosa. E semana que vem, a Igreja Metodista em Sacra Família, nós vamos começar o nosso culto presencial. Glória a Deus, você que é de Sacra Família aí, glória a Deus, aleluia. Nós vamos voltar, mas lembrando, irmãos, cada um de vocês, nós não vamos perder essa conexão das lives, amém? Nós vamos gravar o culto lá na igreja e depois eu também vou ter um momento aqui gravando um culto com vocês também. Eu não quero perder isso, né? Tem muitos irmãos aqui que nós estamos alcançando, né? Não perde um culto online, eu fico muito feliz. Por isso que eu não quero perder essa conexão, né, com vocês, né? Eu glorifico a Deus pela vida de vocês, né? Muitas pessoas queridas aqui nos vendo ministrar, e eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês, amém? Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito de todos vocês. Vamos receber a bênção? Glória a Deus. Faz aí, ó, uma mãozinha como uma taça, né? Para que venha ser cheia de bênçãos e de milagre na tua vida. Faz assim com as tuas mãos, como uma taça. Eu sei que às vezes a gente quer ficar assim, né? Mas faz assim hoje, em nome de Jesus, amém? E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém, amém, amém. Boa noite, até a próxima. E se possível, compartilhe esse vídeo no nome de Jesus, amém? Um abraço em todos. Recebam